Bom, nesse vídeo nós vamos lidar agora com os métodos construtores, tá? São métodos que são invocados toda vez que um objeto é criado. Essa é a regra. Método invocado toda vez que o objeto é criado. Então, se a gente reparar bem, onde que eu estou criando objeto? Olha, estou criando objeto quando eu coloco a palavra-chave reservada do Java New. E isso que está vendo na frente dessa palavra-chave reservada new, tem um abre e fecha parênteses, às vezes tem um abre e fecha parênteses, eu passo um argumentinho aqui. Isso daqui não tem toda a cara de ser um método? Ah, professor, no final da aula passada você falou que por convenção todo método começa com letra minúscula e a primeira letra de cada palavra vai ser maiúscula. Ok, falei isso, mantenho a minha palavra, porém construtores são métodos especiais, tá? E no Java, isso vale para o Java, depois se você mudar para outra linguagem de programação, eles de fato, inclusive, são escritos com letra minúscula, tá? Mas no Java, o método construtor, ele tem o mesmo nome da classe. Se a minha classe é escrita com letra maiúscula, portanto, o meu método construtor vai ser escrito com letra maiúscula, ok? Então, isso que eu estou passando aqui na frente do new, aqui no new scanner, na verdade, é o método construtor, um método que ele é invocado toda vez que um objeto é criado, tá? E aí eu posso passar argumentos para esse método construtor. Por exemplo, se eu já quero inicializar alguns valores dos atributos do meu objeto, tá? Eu posso passar esses valores via método construtor, que nem eu estou fazendo aqui com o scanner. Falou, scanner, eu posso passar vários fluxos para ele ler. Eu posso passar fluxo de rede, posso passar fluxo de arquivo, mas eu estou falando, ó, o fluxo que você vai usar é o fluxo de entrada padrão. Então eu estou passando isso como argumento do scanner. Porque você pode estar se perguntando, fala, beleza, entendi e tal, a hora que você deu o new, passou o nomezinho ali na frente, vai ser um método que a gente vai aprender a definir ainda e que é invocado toda vez que o objeto é criado. Mas em algum momento, na classe ar-condicionado, você, Rafael, definiu um método que inclusive tem o mesmo nome da classe. Então como é que isso está funcionando? Tá? Está funcionando porque mesmo quando você não define o método construtor, o Java define para você. É isso aí. Então, se eu não criei lá explicitamente um método cujo nome é o nome da classe, tá? O Java já vai criar isso automaticamente. Inclusive, né, vocês lembram que se eu por acaso vier aqui no meu controle 1, não passar nada para ele bonitinho, eu executar, ele tá com valores para temperatura, ele tá com valor para ventilação, ele tá com valor para nível de refrigeração. Por que que isto aconteceu? Porque o Java ele criou um construtor padrão com controle ar-condicionado e esse construtor padrão vai pegar todo valor de atributo ou todo atributo da minha classe e vai setar um valor padrão para ele, tá? Nesse caso, o valor padrão é 0 para variáveis numéricas, tá? É falso no caso de variáveis booleanas e a gente vai ver que ele vai ser nulo quando eu tenho objetos dentro da classe, mas a gente não chegou lá ainda, tá? Mas, enfim, vai ter um valor padrão, certo? E aí você pode se perguntar, mas e se eu quiser, então, por exemplo, fazer que nem no scanner, que eu já crio o controle aqui e já passo a temperatura, passo a ventilação, passo a refrigeração para ele, para não ter que ficar dando 7 temperatura, 7 nível de ventilação, 7 refrigeração, assim por diante. Como é que eu faço isso? Bom, vamos criar um método construtor. Como é que eu crio um método construtor? Eu vou lá na minha classe, e dentro da minha classe, obviamente, eu vou criar um método construtor, tá? O método construtor, ou ele vai ter que ser public, tá? Ou vai ter que ser sem nada, que vai ser aquele modificador de acesso padrão do Java, tá? Mas se a gente colocar o public, não tem problema, nós vamos utilizar o public, tá? Para eu ter acesso externo, vamos dizer assim, para eu poder criar esse controle do ar-condicionado fora da minha classe e poder invocar este método. Ele vai ter no mesmo nome, tá, da classe. Minha classe chama controle ar-condicionado, ele vai ter o controle ar-condicionado, tá? E aqui eu vou ter uma lista de argumentos para ele, ok? Então, se eu fizer desta forma, simplesmente dessa forma, perceba que ele não chiou nem nada. E aí você falou olha, mas o método, né? Você falou que é obrigatório ter o tipo de retorno também aqui. Você não colocou o tipo de retorno. Perceba que o nosso construtor é um método especial. Vai ser o único método que a gente vai escrever com letra maiúscula e que não tem tipo de retorno. Por que não tem tipo de retorno? Porque nessa expressão que eu estou construindo aqui, né, quem está me retornando alguma coisa é esse new, que vai ser um ponteiro para o objeto que está sendo construído aqui. Tudo bem? Então ele não vai ter tipo de retorno. Um caso bem simples, tá? Se eu quiser simplesmente utilizar o método construtor para
definir valores padrão para essas variáveis. Então, por exemplo, ó, temperatura, sempre que o cara não definir nada, ou criar a minha classe, ela vai ser igual a 16 graus, tá? A minha, ou melhor, diz temperatura, né, que eu falei que a gente sempre vai usar o diz, meu diz nível ventilação sempre vai ser igual a 1, e meu diz refrigeração sempre vai ser igual a true, tá? Se eu fizer só isso, tá? E para provar que eu estou aqui dentro, eu vou ainda colocar aqui um salt, estou aqui, tá? A hora que eu rodar esse carinha, o que aconteceu? 2, estou aqui, só para separar melhor, né? Para não ter a impressão que está um depois do outro. Vou colocar aqui um controle de informações, ó. Estou aqui, porque onde que apareceu esse estou aqui? Ó, dentro do método construtor. Ou seja, a hora que eu fiz esse new controle ar-condicionado, quem foi evocado este método aqui, cujo nome é o mesmo nome da minha classe e não tem tipo de retorno, método construtor, ok? O que aconteceu com os valores? A hora que eu coloquei aqui, ó, retorna informações, 16, 1 e true. Na onde que esses caras foram definidos? Eles foram definidos aqui dentro. Beleza? Então é esse o funcionamento do método construtor. A hora que eu chamei aqui, ó, construtor embaixo, ó, de novo, ó, estou aqui, só que ainda ao longo, né, no decorrer eu fui mudando as informações. Ele foi colocando as informações que eu mudei ao longo e imprimiu aqui os dados do controle do ar-condicionado aqui no meu retorna informações. Tudo bem? Bom, essa é a característica, portanto, do nosso método construtor. E é comum a gente usar o método construtor, né, forçando algumas coisas ou já possibilitando que o usuário passe informações no momento da construção. Então, por exemplo, ó, eu já quero que o cara crie um ar-condicionado, tá? Com temperatura, nível de ventilação ou refrigeração, passando essas 3 informações para mim, tá? Vamos supor que fosse uma pessoa. Eu não quero criar uma pessoa, um aluno, com um nome genérico, com uma idade genérica, com um CPF genérico. Eu quero que ele seja obrigado, na hora vai criar um aluno, vai ter que me informar o nome, vai ter que me informar o CPF, vai ter que me informar quais dados sejam obrigatórios a informação. Então eu posso fazer essa obrigatoriedade aqui no meu método construtor. Por quê? Porque se eu chegar aqui no meu método construtor e falar, ó, esse método construtor, ele tem que receber uma temperatura, ele tem que receber um nível de ventilação e ele tem que receber uma refrigeração. Ok? Se eu falar isso, né, e obviamente aqui eu vou fazer diz temperatura igual temperatura, diz nível ventilação igual a nível de ventilação e diz refrigeração igual a refrigeração. Eu vou tirar esse estou aqui, porque vocês já viram que eu estou aqui. A hora que eu salvei esse cara, o que aconteceu? Bom, lá na minha classe principal, percebo que começou a dar erro, tá? Por que começou a dar erro? Porque, ó, eu falei que o meu método construtor, vulgo este carinha aqui, tá? Ele recebe 3 argumentos. Bom, mas aqui eu estou invocando o meu método construtor e não estou passando nenhum argumento. Ou seja, se eu quiser construir um objeto controle ar-condicionado, agora eu sou obrigado a passar a temperatura, eu sou obrigado a passar o nível de ventilação e eu sou obrigado, tá, a passar se está refrigerando ou não. No caso aqui, true. Tá? Estou passando estas variáveis como argumento do meu controle ar-condicionado. Perceba que a hora que eu fiz isso daqui, ó, esta linha onde eu crio o controle do ar-condicionado, ela parou de dar problema, tá? Mas a de baixo ainda está dando porque eu não passei estas informações, tá? Eu vou apagar ele por enquanto, só para a gente ver o resultado. Ó. Apagar essa linha aqui também. Então tem aqui, ó, 25, 2 e true. Onde está o 25, 2 e true? São os argumentos que eu passei para o meu controle ar-condicionado. Então, a hora que ele foi criar o objeto, ele já criou, reservou lá bonitinho a área do meu objeto em memória, com os campos temperatura, nível de ventilação, refrigeração, e já definiu no momento da construção que a temperatura é essa que eu estou recebendo como argumento. Meu nível de ventilação é esse que eu estou recebendo como argumento. Minha refrigeração é essa que eu estou recebendo via argumento. Só que perceba aqui, nessa forma como a gente fez, tá, que algum desses carinhas aqui, eles têm, vamos assim dizer, uma certa limitação, tá? Porque eu não posso deixar o cara construir, por exemplo, se o cara vier aqui passar menos 5, né? Eu volto àquele meu problema antigo, uma temperatura menos 5, porque
Está batendo, está chegando aqui no controlador do ar-condicionado, ele está pegando ela direto e definindo como valor do meu atributo temperatura. Então, o que a gente pode fazer para, tá, vamos dizer assim, solucionar esse problema? Já que eu tenho um método que me faz esse controle aqui, ao invés de setar direto, né, eu posso simplesmente chamar o this set temperatura. Vou apagar aqui, set temperatura é igual a temperatura. O que o meu set temperatura faz? Ele não faz justamente aquilo que eu estava fazendo caso os ranges sejam válidos. Faz. E caso não sejam válidos, ele vai fazer aquelas verificações de limite para mim e vai setar de acordo com limite inferior e superior. Tá? Então, dentro de um método, eu posso tranquilamente chamar um outro método da minha classe, certo? E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. This set nível ventilação vai ser igual ao nível de ventilação, tá? Refrigeração é só true ou false, não tem como o cara errar, mas se quiser também para manter o padrão, ó, de set refrigeração, ok? Ó, executei, agora minha temperatura aqui foi para 16, né? Se a gente por acaso setar um nível de ventilação inválido também, tá? Ele vai já setar um nível de ventilação adequado para a gente, tudo bem? Então, esses são os métodos construtores, ó. É um método invocado toda vez que o objeto de classe é criado, deve ter o mesmo nome da classe, tá? O Java, ele sempre vai realizar uma chamada de método construtor, sempre que você dá aquele new, você está chamando o método construtor, só que se você não definiu, o Java fornece aquele construtor padrão para você, tá? Uma observação é que eu posso ter mais de um método construtor para a classe, na verdade a gente vai ver que eu posso ter vários métodos com o mesmo nome no construtor também. Então, nesse caso aqui que a gente fez, se eu quiser ter um controle de ar-condicionado sem nada para depois definir os parâmetros, ó, então public ar-condicionado, tá? Definir um padrãozinho aqui, vou colocar meu this temperatura igual a 16, com valores padrão, né? This nível ventilação igual a 1 e this refrigeração igual a false, tá? Agora eu dou a opção para o usuário de criar um controle de ar-condicionado, então controle ar-condicionado, controle 2 igual new controle ar-condicionado, tá? Ó, agora eu consigo criar ele sem passar nenhum argumento, por quê? Ó, a hora que eu chamar esse método, ó, eu estou invocando controle de ar-condicionado sem argumento. Tem, esse daqui. Então ele vai usar esse carinha aqui. No de cima, fala, estou invocando um construtor de controle de ar-condicionado com 3 argumentos, inteiro, inteiro e boolean. Tem. Ele vai vir aqui, opa, inteiro, inteiro, boolean. Tem. Esse daqui. Aí ele vai fazer isso daqui. Se por acaso você inventar um outro que não existe, né? Vai colocar um outro controle de ar-condicionado aqui, passar um inteiro. Aí vai dar erro. Fala, ó, meu filho, você não tem controle de ar-condicionado, que só construtor, né, de controle de ar-condicionado, que recebe um único argumento só. Aí ele vai dar erro de compilação. Ok? Bom, e aí nesse caso, né, a gente pode voltar a colocar manualmente, caso esse seja o desejo, né, por exemplo, 25, tá? E controle 1, retorna informações, controle 2, desculpa, retorna informações, tá? E aqui nós temos nosso controle com os demais valores padrão, né, mas com a temperatura que eu setei aqui, 25, tá? Então aqui nesse caso de baixo, ele invocou este primeiro construtor, a temperatura 16, nível de ventilação, refrigeração false, e definiu a temperatura como 25 e retornou as informações do meu controle 2. Tudo bem? Então, esse é o exemplo do controle do construtor dentro do controle do ar-condicionado. Aqui nos slides eu faço exemplos com a classe pessoa que eu criei. Também dei uma olhadinha lá que é bastante interessante, tá? Aqui eu coloquei algumas observações, ó, os construtores não podem retornar valor, tá? Nem mesmo especificar void, não existe tipo de retorno nenhum, tá? Normalmente os construtores são declarados como public, mas funcionam sem ele, a gente já vai ver tipos de acesso, então a gente vai ver o porquê que funciona, tá? E assim como os métodos, tá? Os construtores, eles podem receber múltiplos parâmetros, que foi exatamente isto que nós fizemos aqui, ok?
Mais algumas observações. A partir do momento que eu declaro o método construtor, o Java descarta aquele construtor padrão dele. Tá? Então perceba que o construtor padrão do Java, ele não tinha nenhum argumento. Tá? A partir do momento que eu faço isso, ó, eu declarei um construtor, eu não tenho esse construtor e o construtor padrão do Java que não recebia nada. Agora, a partir desse momento que eu declaro um construtor, vai ficar valendo o construtor que eu declarar. Lembrando que eu posso declarar mais de um construtor. Ok? E aí, uma outra observação que eu fiz aqui, que é o que a gente fez na aula, né? Como a declaração, tá, ou recuperação de valores pode estar sujeita a algum tipo de verificação, como é o nosso caso do set temperatura, do set nível de ventilação e etc., você pode invocar os gets e os sets dentro do método construtor também. Beleza, pessoal? É isso, então. Aqui eu coloco vários exemplos para vocês verem. Dê uma olhada nesses exemplos, além dos exemplos que a gente coloca na aula. E a gente volta no próximo vídeo, que nós vamos trabalhar um pouquinho mais, tá? Com métodos. E agora que a gente sabe do construtor, a gente vai ter uma possibilidade de colocar também um objeto como um atributo de classe. A gente vai ver como que a gente vai fazer isso na próxima aula. Então, até lá. Próxima aula, não, próximo vídeo.